Sunny Cari Vanity, esse vídeo aqui a gente vai falar especialmente sobre uma matéria que já faz um tempo aí que ela saiu no jornal El País, que falava exatamente sobre uma das reivindicações aqui do canal de alguns inscritos que queriam saber como funcionava realmente essa parte aqui do separatismo, não como funciona, né, mas sim que grupos, né, de separatistas existem ali na Itália. É certo que essa matéria ela não traz todos os grupos, mas talvez os principais desses grupos aí também mostram um pouco do cenário, né, do separatismo na Itália. Essa aqui, como eu falei para vocês, é uma matéria um pouco mais antiga do El País, e eu pretendo trazer ela para vocês e também comentar um pouco sobre toda essa questão aqui. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque é por meio disso, né, que você fica a par do conteúdo que é regular aqui, todos os dias tem no YouTube, aqui no canal. E claro, eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare, você é bem-vindo. Canal, vocês sabem que é destinado para os descendentes, né, de Vênetos, porém a gente acaba abrangendo outras coisas também, outras partes. Muito bem, olha só, essa matéria foi muito interessante, ela saiu já faz um tempo, como eu falei para vocês, é uma matéria de 2014, por quê? Porque foi um ano, digamos, onde várias coisas aconteceram ali nesse universo separatista, principalmente o universo separatista vêneto, né? Muitas coisas ocorreram nesse período ali, então foi uma matéria especial em português do El País, porém, né, do Brasil. Então o jornalista foi lá, fez uma série de entrevistas e, enfim, colocou a opinião dele, né, sua visão sobre os fatos, visão de uma pessoa de fora. Eu peguei algumas partes, alguns trechos, eu pretendo comentá-los aqui. Então a matéria é: Onda separatista cresce na Itália, cerca de 20 grupos em 12 regiões querem se separar, querem romper com Roma. E a matéria foi escrita por Pablo Ordaz, né, 2014, como eu falei para vocês. A primeira coisa que é interessante, que a gente deve destacar aqui, é que ele faz, né, o Pablo, ele faz uma entrevista com um dos cidadãos de Veneza, a capital do Vêneto, né, porque houve um evento significativo que ocorreu justamente lá em Veneza. Então, o que acontece? A gente vai ver qual foi esse evento significativo, né? Não se preocupem. Ele entrevista o dono de uma tradicional livraria de Veneza, que aqueles que conhecem Veneza, que conhecem a história do Vêneto, vão reconhecer o dono da Acqua Alta. A Acqua Alta é uma livraria, como eu falei para vocês, bem antiga, uma livraria muito tradicional ali de Veneza e muito requisitada também. Então ele vai lá e ele entrevista esse dono aqui da livraria, né? Ele diz assim, comentava, né, o dono da livraria comentava com o tal jornalista as notícias do dia. As notícias do dia que ele estava lendo em um jornal, o dono da livraria, né, o Vêneto. Então ele fala assim: um legislador calvo da Campania, região de Nápoles, que incluiu entre seus gastos políticos uma conta de tintura para cabelo, né? Então, o cara é calvo, mas tinha conta de tintura para cabelo. A outra notícia que estava passando na rádio era o seguinte: a polícia deteve durante a madrugada 24 separatistas por planejar ações violentas, entre elas a invasão da Praça São Marcos com um tanque de guerra para exigir a independência do Vêneto. E aí teve um comentário que o próprio dono da livraria disse aqui para o nosso jornalista, né, que é uma coisa bem curiosa, na verdade, é bem interessante para a gente saber qual é a opinião das pessoas lá. É uma coisa que não se encontra muito, pelo menos por aí. Olha só, aí está a diferença, diz aqui o dono da Acqua Alta. Explica o veterano, né, livreiro, que tem entre os ditos velhos companheiros, entre os detidos, né? Desculpa, ele tem entre os detidos os velhos companheiros de luta, porque naquele tempo eles acabaram prendendo essas pessoas. E aí o dono ele fala o seguinte, lá da livraria Acqua Alta de Veneza: eles nos detêm por reivindicar o que já fomos faz 1000 anos, a Sereníssima República de Veneza. Enquanto essas pessoas dessa tribo do sul, diz ele, esses árabes tingem por conta do Estado o cabelo que não tem. Não procure semelhanças. A Itália não existe, e se existe,
nós não somos italianos. Né? Então isso aqui foi a opinião, foi o que o dono da livraria Aqua Alta disse. Né? Interessante a gente saber também um pouco do contexto das próprias pessoas que não estão envolvidas, né, nesses grupos separatistas, apesar dele ter ali amigos, mas essa é uma opinião dele. Então o jornal traz que é um sentimento, o El País ali, ele destaca que é um sentimento que estava aumentando ali por conta da ineficiência, principalmente por conta da ineficiência do Estado italiano, né? Um Estado que inchado, corrupto e que não atende às necessidades básicas ali, pelo menos dessa população que se diz desmerecida. Só que eu destaco alguma coisa diferente disso, que não é simplesmente uma ineficiência estatal. Claro, obviamente, se a Itália fosse mil maravilhas, talvez fosse, né, diferente. Né? Só que eu também destaco que existe uma certa, em contraponto a isso, né, a ineficiência do Estado, é claro, evidente que existe essa certeza, principalmente dos vênetos, e não só deles, dos outros também, né, de um passado superior a isso que está aqui, né, a própria Sereníssima República de Veneza, como é citada no artigo aqui em questão. Ela dura seus 1.100 anos e ela teve um progresso cultural e um progresso econômico que não dá para comparar com a desenvoltura italiana dos dias de hoje, que é muito menor, né, muito mais pobre do que se teve ali na Sereníssima República de Veneza. Então, sim, de certo modo, como apontam eles, né, o desenvolvimento da Itália é muito aquém do que aquilo, né, do que eles tiveram. É claro que eles vão ter esse sentimento mais separatista, mas não só isso, né? Na verdade, existe também uma série de outros fatores, como a identidade, que eles acabam não tendo muito, digamos, afinidade com aquilo que é o Estado italiano e, obviamente, as injustiças que ocorreram naquela época também da unificação. Então, também é destacado nessa matéria aqui que não só no Vêneto e na Lombardia existem partidos separatistas, como a Liga Norte e a Liga Vêneta, mas também na Sardenha e na Sicília. Isso é importante para a gente ver que não é só isso, que isso não é um fenômeno só do sul, mas também um fenômeno que só do norte, né? Mas é também um fenômeno do sul, um fenômeno de outras regiões. Então, a polícia aqui nessa ocasião investigava os distintos movimentos e suspeitava que os lombardos, vênetos, sardos e sicilianos estavam se unindo para poder planejar melhor a separação das respectivas regiões. Então a polícia chega a dizer isso para o próprio jornalista, né? Então, só que assim, naquele momento a polícia também dizia que estavam se organizando de modo mais contundente esses separatistas aqui, porque na verdade a polícia tinha armado algumas escutas nesses grupos separatistas, né? E as escutas falavam ali claramente que eles estavam conseguindo armas maiores, armamento, né, bélico, e que, segundo a polícia, eles queriam instaurar um clima de terror. É óbvio que a gente precisa também mediar algumas coisas aí, eu não sei se era bem isso ou se não era, mas enfim, né? Então, traz um empresário aqui de Veneza a justificativa para isso, né? Traz um empresário de Veneza uma justificativa para isso. Esta é uma das regiões, é uma outra pessoa, não é mais o dono da livraria. Esta é uma das regiões mais ricas e, sobretudo, mais trabalhadoras. E sei que pode soar pouco solidário e, inclusive, xenófobo. Mas, enquanto o sul da Itália arrasta seu atraso através de subvenções, de evasão de impostos, de uma economia paralela, para não dizer mafiosa, que consiste em viver à custa do Estado, aqui os pequenos empresários como eu, gente que tem a seu cargo 20 ou 30 empregados há anos, estão se suicidando porque são incapazes de fazer frente às dívidas e já não conseguem obter crédito. Muitos estamos tão desesperados que somos capazes de abraçar qualquer ideia, diz ele, por mais absurda que nos parecesse alguns anos atrás. Então é uma espécie de justificativa, né, dessas, digamos, intervenções separatistas agressivas, muitas vezes ali. Não que exista justificativa para isso, mas ele dá uma justificativa, que as pessoas estão tão cansadas que acabam muitas vezes também se unindo a esses movimentos.
Então a polícia italiana ali acusa os separatistas vênetos de terem contato também com a máfia albanesa para comprar armas de fogo, né? Então, claro, de modo ilegal. E no mesmo período dos eventos, em 2014, houve um referendo organizado por grupos separatistas do Vêneto, onde 89% dos votantes se mostrou aí a favor da independência do Vêneto. E aqui já não é aquela independência que a gente teve depois, né, do plebiscito para a autonomia. Essa seria uma independência, digamos, de destacar o Vêneto da Itália mesmo, de o Vêneto se tornar uma nação, né, uma outra nação. E o dono, então, da famosa livraria Aqua Alta, que a gente começou, né, a matéria começa com ele comenta para concluir também isso aqui. Apesar de não ser legal o referendo, ele nos deu a base para dizer o que pensamos. Nós somos vênetos e os italianos são estrangeiros. Como o Estado italiano não usa a democracia e já nos derrubaram 2 possibilidades de referendo, o próximo passo será uma revolta fiscal. Estamos dispostos a não pagar os impostos ao Estado italiano. E eu lhe asseguro que isso faz mais danos que um canhão de 12 milímetros. Portanto, eu acredito que essa matéria ela acaba respondendo algumas coisas. Claro, eu tentei trazer de um modo não tão tendencioso para nenhum dos dois lados, né? É óbvio que é sempre algo ruim se usar de violência, isso a gente já sabe. Eu não sei o quanto talvez também a polícia italiana não exagera, por um lado, porque a gente sabe que a intenção deles era sempre conter esses grupos, e eu não sei também se esses grupos estão atuando de um modo que seja digno, né, de representatividade, enfim, tá? Então eu não tenho contato com esses grupos e eu não saberia dizer para vocês especificamente como eles são, quantos são e assim por diante, até mesmo porque é uma coisa que são informações muito detalhadas que apenas membros às vezes podem trazer isso para vocês, né? Então eu não faço parte desses grupos, é difícil trazer informações tão detalhadas, mas eu busquei, né, por esse artigo aqui do El País, e ele nos dá um pouco mais ou menos da atmosfera que tem nesse universo separatista. É claro, isso aconteceu lá em 2014, mas isso não significa que ainda não existem esses movimentos. Pelo contrário, depois de 2014, esses movimentos, na verdade, eles só aumentaram, esses grupos só aumentaram. Aqui eles citam apenas 2, mas depois desse período eu me lembro aí de ter visto uma série de surgimentos aí de outros grupos separatistas, não sei quantos ainda estão vivos, né? Mas eu sei que aumentaram muito mais porque teve uma visibilidade enorme. Imagina colocar tanque de guerra lá na Praça São Marcos. Enfim, essas coisas foram aumentando. Me deixa aí nos comentários o que você pensa disso. Você seria favorável a separação, a independência completa do Vêneto da Itália, do Vêneto do Vêneto retornar a ser um Estado, né, diferente, separado da Itália, porque aqui então a gente estaria falando sobre um verdadeiro ressurgimento, né, porque o Vêneto já foi um Estado livre. Você gostaria, né, você acha que isso seria benéfico, ou você acha que não seria benéfico, que hoje o Vêneto tem que ficar com a Itália e deu, porque senão ia causar muito problema? Qual é a sua opinião? Me deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu também gosto de saber o que vocês pensam, até mesmo porque, conforme o que for, muitas vezes eu posso fazer disso uma pauta para um novo vídeo, e aí a gente faz uma conversa, um debate muito mais assertivo, né? Portanto, deixa o seu comentário. Caso não tiver nada para comentar, deixa o emoji do Vêneto, né? O leãozinho, o emoji, que é o leão. O leão é o símbolo do Vêneto, né? O símbolo lá de São Marcos, da bandeira do Vêneto. Qualquer coisa também, como mudei de cenário, eu estou vendo aqui se eu consigo encaixar a bandeira do Vêneto como eu tinha nos outros cenários, né? Mas tem uma bandeira lá do Vêneto bem pequenininha aqui atrás, mas eu sempre deixo aí para vocês o aviso que eu tenho bandeiras do Vêneto para vender, tá bom? Então vocês podem entrar lá no site do Lengoamare, www.lengoamare.com.br. Na verdade sempre aparece aqui no final do vídeo, lá no menu loja tem as bandeiras do Vêneto também para vender. Se você quiser a sua bandeira, eu falo aqui porque muitas pessoas não sabem onde tem, e aí geralmente
eu não falo nada, né, do que tem lá no site aqui, do que tem aí à disposição à venda para vocês. Então, às vezes, quando eu lembro, eu falo também. Tem a bandeira lá do Vêneto, se você quiser comprar é só entrar em contato. Eu acho que era isso. No mais, deixa aí seu comentário. Tchau, tchau, Strucon.